E o Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com Frederico Ferreira, que ele é diretor do Centro de Defesa Sanitária Vegetal e nos vai falar sobre os perigos de recebimento de pacotes de sementes não solicitadas. É um serviço de utilidade pública aqui no Jornal da Rede Alesp. Frederico, muito bom dia. Bom dia. Frederico, eu queria que você começasse explicando para a gente melhor essa questão das sementes que as pessoas estão recebendo em casa em todo o Brasil, por favor. Bom, nós temos observado que as pessoas estão recebendo, sem solicitar, material, né, da China, principalmente, com sementes, pacotes com sementes, e muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, né? Ficam preocupadas. Mas, pois não, diga, Lívia. Não, pode falar, pode terminar. Não, pois é, interessante, mas assim, tem chegado aos órgãos públicos essas informações, a gente tem visto na mídia, né? E eu queria saber se tem chegado para vocês, a gente vai falar um pouco das orientações, né? Para que a gente possa orientar a população. Perfeito. No caso, tem sido recebidas, né, essas sementes pelo Brasil todo. E no estado de São Paulo não foi diferente. A gente tem recebido várias informações, né, desse recebimento aqui no estado de São Paulo. E a recomendação da Secretaria da Agricultura é que as pessoas não plantem esse material, não abram o pacote e procurem uma unidade da Secretaria para que possa ser feito um recolhimento desse material, que vai ser enviado para análise e posteriormente destruído. Frederico, bom dia. Quem está falando é Lilian. É um assunto bem polêmico e preocupante. Desde quando isso está acontecendo? E vocês têm conhecimento de alguém que chegou a plantar essa semente para ver que origem que deu ou não? Olha, já faz mais de 2 semanas que a gente tem ouvido, né, que isso está acontecendo. Teve um caso onde a pessoa plantou e está sendo averiguado quais plantas surgiram dessas sementes. E tem alguma região especial no Brasil que essas sementes estão sendo mais encaminhadas ou está sendo no Brasil inteiro ou tem algum estado específico que essa montagem, essa linha de chegada dessas sementes na casa dos moradores é maior? De maneira geral, praticamente todos os estados brasileiros receberam essas sementes. Pois é, eu estou vendo uma notícia aqui que vem do G1 que isso poderia ser o tal do brushing, né? Essencialmente o envio de mercadorias não solicitadas com o objetivo de registrar compras falsas. Eu sei que isso é um trabalho de investigação, não tange tanto ao trabalho do senhor, né? Mas o senhor chegou a ter notícias sobre isso, não? Sim, aparentemente isso parece ser uma jogada comercial. Uma forma das empresas, né, conseguirem uma pontuação, conseguirem uma melhoria nos scores de venda. Uhum. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que esse material não seja plantado e seja encaminhado para análise e destruição. Por quê? Ele pode conter pragas ou doenças, né? Pode conter bactérias, fungos, ervas daninhas, e causar sérios prejuízos ao meio ambiente ou à agricultura nacional. Só pelo fato de vir de outro país pode ocorrer isso? Porque a gente sabe que tem, às vezes, tal planta não existia no Brasil, né? Mas ela foi trazida da Europa em tal ano, mas não vingou por causa disso. Ou então começou a haver pragas, como o senhor está falando, né? Esse é um dos perigos, Frederico. Exatamente. São as chamadas pragas quarentenárias. Pragas que não existem no território nacional. Então, é exatamente esse o perigo de se trazer um material que seja uma praga que não exista aqui no Brasil. Isso dificulta o controle pelas autoridades, né? E pode disseminar aí doenças que o país não esteja preparado. Ô Frederico, e vocês já chegaram a alguma conclusão após pesquisas e análise dessa semente ou ainda ela está em análise sem uma definição correta e final do que isso representa para o Brasil? No momento, a Secretaria ainda está em fase de recolhimento do material. Todo esse material vai ser enviado para um laboratório no estado de Goiás, onde o Ministério da Agricultura vai nos passar as informações a respeito dessas análises.
Eu queria que o senhor explicasse, então, direitinho para a população aonde que ela tem que ser devolvida. Porque, assim, a informação que a gente tem é não plante, não jogue no lixo, não guarde. Então, ela tem que se devolver em que órgão? Tem algum telefone? Como é que a população procura? Sim, a recomendação seria procurar uma unidade da Secretaria da Agricultura. A relação das unidades se encontra no site www.agricultura.sp.gov.br ou através do telefone 11 5067 0060. 5067 0060. Esse é o telefone que a população pode... Esse é São Paulo, né? São Paulo. Pois é. Então, aqui no estado de São Paulo, a população pode ligar. Acho que vale a pena para ter a informação, porque a gente ainda não sabe o que é, né, Lília? Então, assim, pelo sim, pelo não, melhor devolver para o órgão correto, até porque este órgão, não é, Frederico, pode ter a oportunidade de fazer a análise dessas sementes, né? Com certeza. O Felipe, você já tem, o Frederico, desculpa, você já tem algum levantamento de qual é o giro e o recebimento em relação às casas, se está sendo alto ou agora deu uma diminuída ou não? Não, a gente tem recebido, né, informações do estado todo, né, praticamente todas as regiões do estado de São Paulo receberam esse tipo de material e nós estamos contabilizando ainda quantos envios foram feitos. Então, você que está aí nos assistindo agora, né? E caso você receba algum pacote de sementes na sua casa, entra no site www.agricultura.sp.gov.br para ver qual a procedência que você vai tomar. Ou qual que é o telefone, Jeremias? Pois não, 5067-0060 é o telefone que você pode ligar no estado de São Paulo, não é isso, Frederico? Para ter as informações corretas e fazer a devolução das sementes, é isso, né? E, Frederica, alguma vez na história que você tenha conhecimento, já ocorreu isso ou é a primeira vez que o Brasil está passando por uma situação dessa? Não, esse é um fato inusitado, porque nós não temos conhecimento, né, disso já ter acontecido no Brasil, de a pessoa estar recebendo um material sem solicitar. Frederico, eu queria que você explicasse um pouquinho, aproveitar aqui, uma utilidade pública do Centro de Defesa Sanitária Vegetal. Explica para a gente o que é o Centro de Defesa, se ele está na capital, os serviços que ele presta, porque acho que é importante a população ter acesso a essa informação geral. Sim, o Centro de Defesa Sanitária Vegetal, ele pertence à Coordenadoria de Defesa, de Defesa Sanitária. Uhum. A CDA, Coordenadoria de Defesa Agropecuária. A sede fica em Campinas. Então, toda a função, né, do Centro de Defesa seria verificar toda a condição sanitária, né, zelar pela condição sanitária das plantas no estado de São Paulo. Pois é, desculpa, Lilian, as plantas são maravilhosas, a gente precisa ter acesso. Vocês não têm nenhum acesso à questão de plantio de árvores, essas coisas não é com vocês, é isso? Não, o plantio de árvores seria mais relacionado ao meio ambiente. No caso, correto. A Coordenadoria de Defesa, ela cuida da parte sanitária, da parte fitossanitária, né? Seria aí o controle, né, e a fiscalização de possíveis pragas e doenças das plantas. E qual que seria o cenário que você mostraria hoje das situações das plantas aqui no estado de São Paulo, referente às suas qualificações que exigem aí, né, a defesa sanitária vegetal? Bom, a Secretaria continua os trabalhos normalmente. Durante a pandemia, os trabalhos não foram paralisados. Então, todas as ações de defesa sanitária, as fiscalizações, as auditorias, todo o trabalho continua e o morador do estado de São Paulo pode ficar tranquilo que as ações estão sendo feitas de maneira frequente e com relação às plantas, a sanidade está sendo mantida. Frederico, estranha essa questão de se receber
essas sementes, porque assim, poderia ser, por exemplo, drogas, né? Você enviar pelos correios. Não existe tecnologia ainda, ou deve existir no futuro, que possa fazer uma identificação disso, né? A gente sabe que, é lógico que já se utilizam de sementes porque elas são levinhas, né? São quase imperceptíveis, né? Então é fácil aí o transporte disso, né? Mas existem tecnologias que possam, no futuro, identificar com mais precisão, porque são coisas, né, que vêm de outro país, chega na casa da gente, né? E sem a gente pedir, é bem complicado, né? Com certeza. Acredito que a tecnologia seja existente, né? E seria interessante se tomar um cuidado maior aí na triagem desse material, né? Para estar se evitando que as pessoas recebam aí material que ela não solicitou e que pode trazer aí um prejuízo, né? Pode trazer um risco ao meio ambiente e a um risco fitossanitário. Bem, Frederico, a gente agradece aí essa entrevista. Muito obrigada por ter tirado as dúvidas e tenha um bom dia. Eu que agradeço. Pois é, vamos ver aí essa questão das sementes, né? O Jornal da Rede Alesse continua acompanhando e trazendo as informações, mas o resumo é isso, né, Lília? Com certeza. Recebeu em casa, não vai plantar, devolve aos órgãos de saúde, a gente já deu o telefone, para que a gente, inclusive, possa colaborar com o poder público na investigação desse processo.